Olá, eu sou o Gil, seja muito bem-vindo ao canal Dinâmico de Mercados, espero que esteja tudo bem contigo. Um bom ano para ti, que seja um ano cheio de prosperidade e vamos então analisar aqui o PSI 20 e algumas ações para começar este novo ano, um ano possivelmente de grande expectativa em termos de mercados financeiros. Se analisarmos aqui o PSI 20, verificamos que desde novembro temos tido aqui um sinal de força no PSI 20, verificamos que ele saiu da zona dos 3.886 pontos e tem vindo aqui para os 5.245. Verificamos, se reduzir aqui um bocadinho o gráfico, que está aqui nesta zona que anteriormente também serviu de resistência, esta linha que para já marcou aqui um momento de pausa. Verificamos que os primeiros dias do ano, houve aqui este forte movimento ascendente, estamos a negociar acima das médias móveis. A perspectiva também para o ano 2021 poderá ser bastante positiva para o PSI 20. Analisando aqui para já este movimento, verificamos que agora necessitamos aqui um momento de pausa. Poderemos não o ter, poderemos ter aqui mais uma ou duas sessões aqui a lateralizar e possivelmente ter aqui um movimento ascendente. A perspectiva é dele vir aqui a fazer o primeiro rompimento dos 5.455, eventualmente fazermos aqui um reteste ou um rompimento, lateralizar e depois sim atingir esta zona dos 5.736. Pelo menos essa perspectiva, se reduzirmos aqui o gráfico, mesmo ao semanal, verificamos como ele está e de onde é que vem esta linha de tendência descendente, unindo este topo, novamente aqui, tivemos aqui este forte movimento ascendente e tu verificas que há várias semanas, várias sessões em que ele teve força, mostrou força compradora. Verificamos também que houve aqui uma quebra dos 4.679, que era o seu anterior topo. Há aqui um rompimento, um reteste e relançar novamente a tendência ascendente. Estamos a negociar também acima da média móvel exponencial 200 períodos no gráfico semanal, um aspecto positivo, e agora sim, necessitamos aqui uma pausa, um momento mais de estabilidade aqui nesta zona, dos 5.100 pontos, 5.050 pontos, para depois sim mostrar aqui alguma força. Eu diria que o objetivo é vir aqui para esta zona, pelo menos curto, médio prazo, regressarmos aqui a esta zona dos 6.500, 6.900, claro que não se faz numa semana, em 2 semanas, mas pelo menos é essa perspectiva curto, médio prazo. Eu diria que possivelmente o ano de 2021 então vai ser bastante positivo para o índice PSI 20. Agora quero analisar aqui contigo 2 ou 3 ações. Vamos aqui começar pela Altri. Verificamos que a Altri, desde o meu último comentário, e também verificamos que desde o seu anterior fundo teve aqui este forte movimento ascendente, entrou volume, entrou força, verificamos aqui, temos mais sessões em que foi positivo do que propriamente negativo, tivemos aqui uma recuperação então de 70% em 2 meses, muito bom para o comportamento das ações do PSI 20. Verificamos também que houve aqui esta correção, aqui nesta zona, após o rompimento desta linha de referência, a vermelho, até podemos retirá-la agora daqui. Vamos aqui retirá-la. Verificamos que atingiu este primeiro objetivo. Inicialmente, anteriormente, aproximou-se dos 5,50, mas não atingiu. Faz a retração e agora sim. A perspectiva, poderemos ter aqui 2 cenários. Eu já tenho aqui uma linha a marcar um possível cenário, que será aqui uma correção no máximo até esta zona dos 4,95, poderá ser um cenário, e depois relançar um movimento ascendente para atingir o seu segundo objetivo, 6,30, 6,50, poderá ser o seu objetivo, e também nesta zona numa resistência mais de curto, médio prazo. Isto poderia ser um cenário, o outro será ele vir aqui a lateralizar por mais uma ou 2 sessões e posteriormente relançar um movimento mais forte, mais brusco, já que não temos neste movimento esse movimento. Poderia ser um sinal de exaustão deste movimento ascendente que ele poderá estar aqui a criar. Esta exaustão, estamos a falar aqui de um possível cenário de muitíssimo curto prazo, não é de uma exaustão da sua tendência. Estamos a criar aqui uma tendência ascendente, até vamos colocar aqui outra cor para se ver melhor, tendência ascendente. Aqui um período poderá se tornar numa correção mais complexa e depois relançarmos um movimento, haver aqui uma vela como tivemos aqui anteriormente, um big spike, aqui uma vela sólida, aqui com volume e depois sim termos aqui uma correção e para posteriormente termos aqui uma correção mais complexa, um bocadinho mais demorada para relançar novamente o movimento ou a tendência ascendente. Para já temos este movimento bonito. Sabemos que anteriormente nesta zona dos 6,21 foi uma zona mais complexa. Verificamos que em 2019 o foi aqui, novamente, aqui a resistência, aqui também, e por isso poderá, pelo menos a perspectiva é que ele se aproxime e comece a rejeitar esta zona. Para quem está na Altri é uma questão de fazer uma boa gestão da sua posição. Para quem pensa na Altri, penso que para já não será muito ideal entrar já
nas próximas, ou pelo menos na próxima sessão. Seria melhor até analisarmos um gráfico de 1 hora, esperarmos aqui um sinal de reversão ou de confirmação de tendência. Possivelmente o rompimento do seu anterior topo, com um stop loss aqui mais curto, ou esperar que venha aqui mesmo a mudar o seu comportamento. Vamos aqui até mudar, esperar que haja aqui uma mudança de comportamento, respeitar as médias móveis, que venha aqui a criar novamente um pivô, para ter aqui uma perspectiva de poder vir a evoluir, mas com uma perspectiva também mais curta e o stop loss mais curto, se estiveres aqui para acompanhar a tendência que esteja aqui a criar. Se pensas a curto e médio prazo, certamente então terás uma outra perspectiva de analisar o mercado e achares que entrar aqui poderá ser interessante para ti ou não. Essa é a minha perspectiva a curto prazo. Para quem pensa a médio e longo prazo, eu diria que seria interessante verificar o que é que se vai passar aqui nesta zona e sim, depois entrar com uma perspectiva mais sólida do que poderá vir aqui a acontecer. Pelo menos já verificamos aqui no gráfico que temos algumas linhas, 6,30, 6,93, penso que poderá ser os objetivos de curto prazo. Estamos a falar aqui de uma valorização na ordem dos 15%, eventualmente 30%, mas temos de ter aqui algumas reservas quanto a estes próximos movimentos que poderão aqui a realizar. Vamos então analisar outro título do PSI 20, nomeadamente o Banco Comercial Português, ou Millennium BCP. Verificamos que também foi um título que fez o rompimento do seu anterior topo, realizado aqui em em junho de 2020. Há aqui um falso rompimento, uma pequena correção, novamente veio a negociar acima, faz aqui uma correção um bocadinho complexa, ou pelo menos num zigue-zague descendente, depois muda o seu comportamento e cria no início do ano, teve aqui um forte movimento ascendente, tendo recuperado nas últimas, agora vejamos, vamos aqui analisar, desde o início do ano foi aqui uma valorização na ordem dos 20%. Para já está aqui nesta zona em que poderá vir aqui a corrigir. Verificamos que a tendência que o BCP tem criado nos últimos tempos neste movimento ascendente é uma tendência ascendente. Eventualmente poderemos ter aqui mais uma sessão, mas a perspectiva é que venha aqui ainda a desafiar mais uma vez esta zona dos 14, dos 15, aliás. Aqui nesta zona dos 15 cêntimos por ação. Perspectiva, pelo menos a curto, médio prazo, poderá ser vir a atingir então este objetivo que já tinha mencionado convosco nos 19,51. Estamos a negociar acima da média móvel exponencial 200 períodos, acima das médias móveis mais de curto prazo de 17 e 34 períodos. Verificamos que em termos do RSI está aqui nesta área de sobrecompra. Verificamos também que o estocástico está nesta zona. Vamos aqui até analisar o MACD. Está aqui então o MACD acima do ponto de equilíbrio, dá um sinal de compra e esperemos então que dentro de 1, 2, 3 sessões possa novamente confirmar um movimento ascendente, a tendência ascendente, para termos aqui mais um movimento. Posteriormente eu diria que poderemos passar aqui por um período mais de correção, um bocadinho mais, ou pelo menos mais tenso do que este que ocorreu, porque neste movimento ascendente este foi a correção mais complexa, mais prolongada, a mais importante, porque este fundo deveria ser respeitado, ou pelo menos poderá servir de suporte, termos aqui um reteste e posteriormente virmos a valorizar. Poderia ser um cenário num período de correção. Imaginemos que ele venha aqui a evoluir e posteriormente faça uma correção mais forte. Este é um ponto relevante no muitíssimo curto prazo e que deveria ser respeitado no curto prazo. Verificamos que neste movimento as correções foram menores, aqui foi um bocadinho maior e esta é a mais importante. Este fundo poderá se tornar então uma zona de suporte no curto prazo. A Corteira Amorim, se analisarmos aqui o gráfico semanal, facilmente verificas então está numa zona complexa. Resistência novamente, aproximou-se, rejeitou. Verificamos que também teve aqui um período bastante mais complexo. Estamos a caminhar num movimento ascendente, topo, fundo, novo topo, fundo e assim sucessivamente. Houve aqui um período mais complexo, suporte nesta zona dos 9,62€ e criou na última semana então este rompimento desta linha de referência, aqui mencionada a vermelho. Há aqui este rompimento, mas aproximou-se dos 11,71€ e rejeitou. A perspectiva é que venha aqui a conquistar esta zona, mas poderá ser agora num cenário um bocadinho mais complexo. Vir a lateralizar, fazer o rompimento e esperemos sim que, após o rompimento, que venha aqui a fazer um reteste e comece a respeitar esta zona consecutivamente nas próximas sessões. Isso seria muito importante para a Corteira Amorim, ele fazer o rompimento
e posteriormente, mesmo que venha aqui fazer um reteste, respeitar esta zona e começar a criar força para desafiarmos o seu topo e máximo histórico aqui nesta zona dos 13,30€ por ação e assim criarmos aqui um novo máximo histórico nas ações da Corteira Amorim. Se analisarmos o gráfico diário da Corteira Amorim, verificas que este último movimento foi mais forte, verificamos que também estes movimentos não têm sido muito fortes. Verificamos que anteriormente tivemos aqui movimentos mais limpos de tendência, anteriormente também aqui, novamente aqui. No entanto, este movimento para já não me seduz muito. Eu diria que poderíamos então, como eu tinha mencionado há pouco, período lateral e depois relançar o movimento. Seria interessante que ele, se estiveres a pensar em entrar nas ações da Corteira Amorim, seria interessante aguardar mais algum tempo, esperar aqui que haja aqui uma correção, um período mais lateral e posteriormente ver se realmente confirma aqui um sinal de força para poder entrar, sabendo que estás aqui numa zona bastante mais complexa. Eu diria que este cenário poderá ser interessante para alguns que têm uma perspectiva mais de médio, longo prazo, no entanto para muito curto prazo seria mais interessante esperar a confirmação do rompimento da área dos 11,71€ e depois aqui reteste, haver aqui umas 3, 4, 5 sessões, fazer aqui um período mais lateral, a respeitar esta zona e assim entrar aqui com uma perspectiva e também ter aqui um stop loss mais curto e certamente poderá surgir mais força nas ações da Corteira Amorim. Se me acompanhaste até este momento, aproveita para subscrever, um grande abraço e obrigado pelo apoio. Um bem-aja para todos, votos de bons trades. Tchau.